Eclesia. Eclesia não significa uma igreja em si. Eclesia no grego significa uma reunião de pessoas. É uma palavra que já existia antes de Jesus usar em Mateus 16, 18, e certamente os ouvintes entenderam perfeitamente quando ele disse: eu edificarei a minha eclesia. Ou seja, eu farei do meu jeito algo que já existe. Enfim, o foco do termo eclesia, como já dissemos, é uma reunião de pessoas ou uma reunião de cidadãos de uma cidade. Esse conceito grego predominava em Atenas. Mais tarde, adiante, o termo igreja vai ser substituído pelo grego kyriakon, quer dizer a casa do Kyrios, a casa do Senhor. Mas quando ele nasce nas palavras de Jesus, ele nasce no sentido prático de reunião de pessoas para um fim comum. Esse princípio de reunião, ele já está na palavra de Deus, quando Jesus também disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu serei o terceiro ou quarto. Então é um princípio de koinonia, comunhão viva entre o Salvador e o remido, porque o pecador, antes separado de Deus, é transformado pela justificação na morada de Deus. Então a fé no sacrifício e na pessoa de Jesus faz do pecador arrependido um justificado perante o Deus vivo e morada da sua glória e poder pela sua palavra. É um conceito semelhante a Kahal no judaísmo, que significa reunião de pessoas em datas importantes ou para objetivos também importantes. O foco continua sendo a vida prática da união entre as pessoas, que por sua vez não são quaisquer pessoas, mas pessoas que têm uma identidade comum. Daí 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Observe que os 4 elementos, os 4 adjetivos funcionais para a igreja, eles têm um senso prático de pertencimento ao poder de Deus, transformando o homem numa nova criatura. Nação adquirida, geração eleita, povo sacerdotal, são derivações da obra de Deus em cada um. Dessa forma, a ideia de igreja é a ideia dos seres humanos unidos, vivendo uma vida social, vivendo uma vida em conjunto. Eles podem estar unidos para adorar, eles podem estar unidos para ajudar uns aos outros nos seus problemas, eles podem estar unidos para ouvir e renovar a sua fé constantemente, eles podem estar reunidos para uma série de motivos diferentes, mas é o fato de estarem reunidos que os transforma em eclesia, e isso é muito importante. O foco da reunião, não a reunião, na maioria dos casos, para agradar a si próprios. A própria Santa Ceia mostra que as pessoas não deveriam estar reunidas para satisfazer as suas necessidades básicas, mas sim para cooperar uns com os outros, na edificação, no consolo e na exortação à vida cristã com foco na eternidade. Então, uma reunião espiritual, que se manifesta de forma física. É isso que Jesus quer dizer quando diz: eu edificarei a minha igreja, a minha eclesia, eu edificarei a minha assembleia de pessoas reunidas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, as obras da carne, as obras do mundo, as obras das trevas não prevalecem contra o poder santificador de Deus nas pessoas que ele salva e põe reunidas para a vida em comum. Essa ideia de reunião também é expressada quando todos os mandamentos são reunidos em 2. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Após estarmos reconectados com o Eterno, essa reconexão se traduz em várias conexões horizontais com aqueles que estão próximos a nós. Todas essas conexões são focadas na presença do Espírito de Deus, no aperfeiçoamento, crescimento e frutificação da vara que está ligada na videira, para o bem daquilo que o Senhor chama de minha igreja, minha obra, meu povo. É baseado nesse princípio de reunião que os dons do Espírito Santo são derramados para tudo que for útil. Os ministérios são concedidos para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, corpo com suas partes diferenciadas, mas sincronizadas em prol do bem comum, governadas pela cabeça, que é o próprio Jesus, e no qual os membros são diferentes, até mesmo em posições mais ou menos honradas, porém todas essas partes cooperam para o crescimento e desenvolvimento deste corpo.
segundo a vontade daquele que governa e não do governado. Por isso que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6. Nos quais a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil a quê? A edificação, consolação e exortação. Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, a diversidade é complementar e necessária na Igreja de Cristo. E daí a palavra nos diz: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E nos exorta a procurar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Concluímos, portanto, que a igreja está em permanente desenvolvimento e deve buscar a luz da direção de Deus por meio da profecia escrita, estática, por meio do conhecimento, da vontade de Deus, do compartilhamento da sua vontade. Enfim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas devemos o tempo todo estar buscando esse crescimento, esse desenvolvimento e essa complementaridade, onde permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Observe que o maior não é a fé de cada um, o maior não é a esperança de cada um, o maior é o amor entre a reunião das pessoas. O amor focado no Deus vivo em primeiro lugar e na comunhão com aquele corpo ativo presente dos santificados na terra. Muito obrigado. Compartilhe com seus alunos a palavra de Deus, desafiando-os à vida prática, porque a aplicação é a razão da explicação. Um grande abraço. Qualquer dúvida, seguimos as ordens. A paz do Senhor.